Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa Tech Talk semanal. É um prazer imenso estar com cada um de vocês aqui. Sou o Lando Nishida, sócio fundador da Temelin Tech, e em nome de toda a equipe, quero expressar aí a minha sincera gratidão pela presença de vocês. A gente sabe que o tempo é valioso, né? E a gente está super honrado aí em ter vocês aqui conosco, né? Compartilhando esse momento e esse tempo com a gente para explorar um tema crucial e dinâmico como a transformação tecnológica, certo? Então agradeço especialmente aí aos que nos acompanham regularmente e ao pessoal que está participando pela primeira vez. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e a gente espera que essa sessão seja enriquecedora, né? E que saiam daqui com insights valiosos e com coisas que vocês possam, né, aplicar imediatamente aí no dia a dia de vocês também. Bom, e para aqueles que estiveram presentes, né, na nossa última Tech Talk, vocês devem se lembrar aí de que discutimos sobre algumas estratégias práticas, né, algumas dicas práticas que você pode implementar, né, imediatamente para maximizar aí o retorno sobre seus investimentos em tecnologia, certo? A gente comentou sobre algumas ferramentas como o BI, Business Intelligence, né, e também o RPA, automação, né, de processos repetitivos, que se implementados aumenta muito a sua produtividade e a eficiência. E hoje a gente vai mergulhar em um tema fascinante, né, essa jornada de transformação LTG, Lean Tech Growth, né, com as tecnologias que você precisa conhecer. E esse tema aqui não é só um título chamativo, tá? Ele representa uma abordagem aí estratégica e integrada para que a transformação tecnológica, num mundo onde tudo evolui rapidamente, né, numa velocidade impressionante, é fundamental que os consultores, os gestores, os empreendedores estejam, né, não apenas cientes dessas tecnologias, mas a entender também como aplicar, né, de forma eficaz e alinhada à estratégia do negócio. E vamos explorar aí também como que a metodologia do LTG pode ser potencializada por tecnologias como a inteligência artificial, a automação de processos robóticos, Business Intelligence, realidade virtual, realidade aumentada e mista. Cada uma dessas tecnologias oferece oportunidades únicas para otimizar processos, melhorar a tomada de decisão e criar também experiências inovadoras para os clientes. E o objetivo principal da nossa Tech Talk de hoje é fornecer uma visão geral, clara e concisa dessas tecnologias e, mais importante, mostrar para vocês como aplicar elas na prática. E queremos que vocês entendam aí o potencial de cada uma dessas ferramentas e como elas podem ser integradas em suas estratégias de gestão para impulsionar o crescimento e a eficiência dos seus processos. E vamos abordar aí conceitos básicos, até exemplos práticos, e casos de sucesso para que vocês possam visualizar como essas tecnologias podem transformar seus negócios. O nosso foco aqui é fornecer insights que vocês possam implementar imediatamente. E para os consultores, a transformação tecnológica representa uma oportunidade aí de oferecer soluções mais inovadoras e eficazes para os seus clientes. E ao dominar essas tecnologias emergentes, vocês podem ajudar aí as empresas a otimizar seus processos, reduzir custos e, inclusive, aumentar receita também. E para os gestores de empresas, a transformação tecnológica é essencial para se manter competitivo, né, em um mercado aí onde está em constante mudança. E ao adotar essas novas tecnologias, vocês podem melhorar aí a eficiência operacional, tomar decisões, né, com informações em tempo real, criar uma cultura de inovação dentro da sua organização. E para os empreendedores, a transformação tecnológica oferece aí a oportunidade de criar novos produtos e serviços, alcançar aí novos mercados, inclusive, construir negócios mais escaláveis, mais sustentáveis. E ao abraçar aí a tecnologia, vocês podem transformar suas ideias em realidade e criar um impacto significativo aí no mundo também. E, em resumo, a transformação tecnológica não é apenas, né, uma tendência passageira, é uma questão de necessidade estratégica para qualquer profissional ou empresa que deseja prosperar. E é por isso que a gente está aqui tão, né, entusiasmado em compartilhar aí esse conhecimento que a gente vem vivenciando aí ao longo dos anos com vocês. E hoje a gente vai apresentar aí algumas tecnologias, inteligência artificial, o RPA e o BI, que vocês viram da última vez também. Mas também a gente vai acrescentar aí com tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista.
para vocês entenderem como essas tecnologias podem ser aplicadas. E ao longo dessa Tech Talk, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre cada uma dessas tecnologias e explorar seus conceitos básicos, exemplos práticos, né, e a aplicação com casos de sucesso aí inspiradores. E o nosso objetivo é fornecer aí para vocês uma compreensão clara, né, e resumida dessas tecnologias e como elas podem transformar seus negócios e impulsionar o seu crescimento de forma sustentável. Então, começando pela inteligência artificial, tá? A IA, ela basicamente é a capacidade, né, de um sistema computacional aí, de imitar as funções cognitivas, né, dos seres humanos, como aprendizado, raciocínio, percepção, resolução de problemas, tomada de decisões. E não se trata de criar robôs, né, super inteligentes, como a gente vê nos filmes de ficção científica, mas sim desenvolver aí algoritmos e modelos que permitem com que as máquinas executem tarefas, né, que normalmente exigiria aí uma inteligência humana. E a IA, ela tem um campo vasto e diversificado que engloba aí diversas abordagens e técnicas. Algumas das principais áreas aí da inteligência artificial, da IA, inclui o aprendizado de máquina, né, o pessoal fala aí, a machine learning, né, que é a capacidade de um sistema aí aprender com os dados, né, sem ser explicitamente programado, né, para cada tarefa especificamente. Então, em vez de receber aí instruções detalhadas sobre como realizar uma tarefa, o sistema ele é alimentado com um grande volume de dados e aprende a identificar certos padrões e fazer previsões e assim tomar decisões com base nesses dados. Tem também as redes neurais artificiais, né, que são os modelos computacionais aí, que foram inspirados na estrutura do funcionamento do cérebro humano. E essas redes neurais aí são compostas por camadas de nós interconectados que processam informações e aprendem a reconhecer padrões complexos nos dados. Tem também o processamento de linguagem natural, né, o NLP, que é a capacidade de um sistema ele entender, interpretar e gerar uma linguagem humana. O NLP ele permite que as máquinas se comuniquem com as pessoas de forma natural e intuitiva, né, por meio de chatbots e assistentes virtuais e outras aplicações. E tem também a visão computacional, que é a capacidade de um sistema enxergar e interpretar imagens e vídeos. E a visão computacional ela permite com que as máquinas reconheçam objetos, identifiquem padrões e tomem decisões aí com base nessas informações visuais. Mas como que a inteligência artificial realmente funciona? Né? E, em geral, o processo ele envolve algumas etapas. Né? Envolve aí a questão da coleta de dados. Então, a inteligência artificial ela precisa de dados para aprender e tomar decisões, obviamente. Então, quanto mais dados de qualidade o sistema tiver, melhor será seu desempenho. E depois da coleta dos dados, a gente tem a preparação desses dados. Os dados precisam ser limpos, organizados, formatados, para que o sistema possa utilizar eles de forma eficaz. E a gente faz o treinamento do modelo. Então, o modelo de inteligência artificial ele é treinado com dados preparados e aprendendo a identificar padrões e pode fazer previsões. E aí depois a gente faz a avaliação do modelo. Né? Então, o modelo ele é avaliado para verificar sua precisão e desempenho. Né? E se o desempenho não for aí satisfatório, aí o modelo ele é ajustado e treinado novamente. E, finalmente, a gente faz a interpretação, né, e o monitoramento desse algoritmo. Então, o modelo ele é implementado em um ambiente real e monitorado continuamente para garantir que esteja funcionando corretamente, né, e gerando resultados esperados. Então, é importante ressaltar que a inteligência artificial não é uma solução mágica aí que resolve todos os problemas, tá? Mas ela requer um planejamento cuidadoso, né, com dados de qualidade e expertise para ser implementada com sucesso. Só que, quando aplicada de forma estratégica, a IA ela pode transformar a maneira como as empresas operam, né, e ela pode se tornar super competitiva. Agora que a gente entende como que uma IA ela funciona de forma geral, a gente pode explorar aí alguns exemplos práticos, né, e como ela pode ser aplicada na gestão para otimizar os processos, melhorar a tomada de decisões e criar experiências inovadoras, né, para os clientes. Então, algumas aplicações. Então, a análise preditiva, ela utiliza algoritmos, né, para analisar esses dados históricos
e identificar padrões que podem ser usados para prever eventos futuros. E na gestão, a análise preditiva pode ser usada para otimizar diversos processos, como previsão de demanda, onde a gente consegue prever demanda por produtos ou serviços, permitindo assim que as empresas ajustem, né, seus estoques e seus recursos de acordo com as necessidades do mercado. Pode também ser útil, permitindo aí que as empresas realizem a manutenção preventiva antes que elas ocorram, antes que os problemas graves ocorram. A gente consegue fazer também gerenciamento de riscos, e identificar e avaliar aí riscos potenciais, permitindo aí que as empresas possam tomar medidas para mitigar esses riscos, e a otimização também na cadeia de suprimentos, ou seja, a gente conseguiria dessa forma reduzir custos na cadeia de suprimentos, melhorar aí a eficiência, garantir aí a disponibilidade de produtos e serviços para os clientes. Outro exemplo bastante comum aí também é a aplicação em chatbot inteligente para atendimento ao cliente. Então, os chatbots eles são programados para simular conversas humanas. E elas podem ser usadas para fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, responder às perguntas frequentes, resolver problemas simples, e direcionar os clientes para recursos certos. E esses chatbots podem ser integrados aí a diversos canais de comunicação, como sites, aplicativos de mensagens e redes sociais, tomando aí o atendimento ao cliente mais acessível e conveniente. E além de melhorar a satisfação do cliente, os chatbots eles podem reduzir os custos de atendimento, liberando aí os agentes humanos para se concentrarem em tarefas mais complexas e estratégicas. E tem chatbots e chatbots inteligentes. Então, tem alguns mais simples, que já está programado para caso responda tal coisa, ou selecione tal item, vá para tal coisa. E tem chatbots realmente inteligentes que realmente entendem, eles interpretam realmente e conseguem fazer uma conversação praticamente real, como se fosse um humano falando com você. Outro exemplo de aplicação são os sistemas de recomendação para vendas, que utilizam algoritmos para analisar aí o comportamento do cliente e realizar aí recomendação de produtos ou serviços que seja relevante, ou de seu interesse ou necessidade do cliente. Basicamente, o algoritmo, pelo padrão de uso, ele reconhece aí o perfil do cliente e recomenda tais produtos ou serviços. E esses sistemas eles podem ser usados em sites de comércio eletrônico, aplicativos de streaming de vídeos, e de vídeos ou de música e outras plataformas online. Vocês devem conhecer bastante isso, usados aí no dia a dia de vocês. E à medida que a gente personaliza as recomendações, as empresas podem aumentar as vendas, melhorar a satisfação do cliente e fortalecer o relacionamento com os seus clientes. O sistema de recomendação, eles também podem ser usados para identificar aí a oportunidade de cross-selling, que a gente fala, e de upselling também, oferecendo produtos ou serviços que complementam, ou fornecer alguma versão mais avançada do produto que o cliente já possui, fazer um upgrade. E esses são apenas alguns exemplos de como que a inteligência artificial ela pode ser aplicada na gestão. As possibilidades aí são inúmeras, e continuam a se expandir à medida que a tecnologia evolui. E ao implementar soluções de inteligência artificial, as empresas podem obter aí uma vantagem competitiva significativa e transformar a maneira como elas operam e a forma como elas atendem seus clientes. Agora, vamos mergulhar aí um pouquinho no mundo da automação de processos robóticos, RPA. O termo aqui pode soar um pouco intimidante, mas a ideia por trás aí do RPA é bem simples, tá? É basicamente um software para automatizar tarefas, de forma simples aí. Tarefas, porém, repetitivas e baseadas em regras, tá? Que normalmente podem ser executadas aí, são executadas por pessoas, mas pense em alguma tarefa aí como entrada de dados, processamento de formulários, geração de relatórios, outras atividades aí que consomem tempo, recurso e não existe muita criatividade ou raciocínio complexo, Então, ao contrário do que o nome sugere, o RPA não envolve criação de robô físico, nada, tá? Em vez disso, o RPA ele utiliza os robôs, softwares, que são programas de computador projetados para imitar as ações de um usuário humano, interagindo aí com o computador. Então, esses robôs aí podem fazer
logins em aplicativos, inserir dados, clicar em botões, navegar aí em menus específicos, realizar outras tarefas, como se fosse um funcionário, um colaborador humano fazendo essas atividades, mas você deixa a própria máquina fazer isso sozinho, né? Então, a grande vantagem aí do RPA é que ele pode ser implementado de forma relativamente rápido e fácil, né? Sem a necessidade de modificar o sistema existente. Então, os robôs de softwares, eles interagem com sistemas da mesma forma que os usuários humanos fazem, né? O que significa que não é preciso fazer grande mudança aí na infraestrutura, né, de TI ou nos aplicativos para automatizar um processo. Mas como que o RPA realmente funciona, né? Então, o processo geralmente ele envolve algumas etapas, tá? Como a identificação do processo. Logo, o primeiro passo é identificar aí um processo que seja adequado para aplicar essa automação, né? Então, idealmente, o processo ele deve ser repetível, né, baseado em regras e ter um alto volume aí de transações, que podem ser propensos a erros humanos. Então, primeiro a gente faz o quê? O mapeamento do processo e, em seguida, é preciso mapear esse processo em detalhes, né, identificando aí todas as etapas, as regras, as exceções envolvidas. Normalmente a gente pede até para a pessoa gravar um vídeo, né, da tela, como que ela faz e explicar, né, porque basicamente é exatamente esses passos, às vezes com alguns macetes, né, que a própria pessoa aplica, todos esses detalhes, né, a gente pede para ela gravar e com esses dados a gente meio que simula, né, imita essas operações da pessoa. Obviamente, onde der para otimizar, a gente otimiza, né, esses passos. Quanto menos passos, melhor. E isso pode ser feito aí via mapeamento, diagrama de fluxos, entrevistas também serve, né? A gente gosta de pedir para a pessoa gravar, né, como que ela faz, tá? Fazendo gravação de tela, né? Então, e depois desse mapeamento do processo, entender realmente como é o passo a passo dessas atividades, a gente faz o desenvolvimento, né? Vocês fazem aí o desenvolvimento desse robozinho, né? Então, com base no mapeamento do processo, é criado um robozinho, um software, né, que imita essas ações aí do usuário humano. Isso pode ser feito utilizando aí as ferramentas de RPA, que oferecem uma interface aí gráfica intuitiva, né, para configurar o robô. E depois de criar esse robô, faz o teste. Então, o robô é testado em um ambiente de teste para garantir que ele, para verificar, né, se ele está funcionando aí corretamente e gerando os resultados esperados. Então, é importante testar o robô em diferentes cenários e com diferentes tipos de entradas para, eventualmente, identificar, pegar um erro, né, e corrigir esses possíveis lacunas, né, antes de mandar para a produção. Então, faz testes e testes para ver qualquer tipo de erro ainda restante e depois faz a implementação do robô. Então, após ser testado e aprovado, o robô ele é implementado no ambiente de produção e começa a executar o processo automatizado aí no computador, né, do usuário. E depois de implementado, obviamente, precisa fazer aí o monitoramento e a manutenção, né? Então, o robô ele é monitorado continuamente para garantir que ele esteja funcionando aí corretamente, gerando os resultados esperados. E é importante realizar também uma manutenção regular desse robô, né, para corrigir erros ou atualizar algumas regras, adaptar aí as mudanças, né, nos sistemas ou nos processos. Que às vezes a plataforma, digamos que ele entra, a tarefa dele é entrar no site e fazer coletar algum dado do site. Se o site do terceiro eventualmente fizer alguma atualização e mudar, né, pode acontecer do RPA ela quebrar, né, nessa etapa, aí ela não continua. Então é preciso fazer uma manutenção regular, né, e acompanhar esses ajustes e fazer atualização, né, para que ele continue funcionando bem. E o RPA, ela não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas aí de automação, tá? Ela é mais adequado para tarefas repetitivas, baseadas em regras, né? E pode não ser a melhor opção para processos complexos que exigem muita tomada aí de decisão ou criatividade. Só que, quando aplicado de forma estratégica, o RPA ele pode gerar aí benefícios significativos em termos de redução de custos, aumento de eficiência, tá, e melhoria da qualidade e liberação de recursos humanos, né, para tarefas mais estratégicas. Tanto é que, muitas vezes, quando a gente faz junto, né, o mapeamento de alavancas estratégicas, faz a priorização, normalmente o RPA é uma das ferramentas, uma das tecnologias que é mais implementada logo de início, né, porque o custo é relativamente baixo,
dá para ser implementado relativamente rápido, né, e você já obtém resultados logo que se implementa, né, pode liberar recursos, né, reduz os custos, a produtividade sobe que absurdamente, né, chegando a casa de 98, 99% aí de otimização aí do tempo e de produtividade, né, além de liberar os recursos, né, e se paga relativamente rápido, né, o retorno sobre o investimento. E agora que a gente entendeu, né, de certa forma, como que o RPA funciona, vamos explorar aí alguns exemplos práticos, né, de como ele pode ser aplicado na gestão, né, para automatizar aí tarefas repetitivas, integrar sistemas, né, e gerar relatórios automatizados, que são basicamente as tarefas mais comuns. Então, por exemplo, a automação de tarefas repetitivas, né, como o processamento de faturas, certo? Uma das aplicações mais comuns aí do RPA é a automação dessas tarefas repetitivas e em vez dos colaboradores, né, ficarem inserindo manualmente aí os dados de faturas no sistema, um robozinho, né, pode ser treinado para extrair esses dados de um certo ambiente ou de diferentes sistemas, né, e validar essas informações e inserir esses dados no sistema, num outro sistema, automaticamente. Isso pode reduzir significativamente o tempo e o custo do processamento dessas faturas, né, por uma pessoa. E além de diminuir os erros, certo? E melhorar aí a precisão dos dados, tá? O RPA também pode ser usado para automatizar outras tarefas repetitivas, como o processamento de pedidos, a atualização de registro de clientes e conciliação bancária, por exemplo, né? Outra aplicação também bastante comum é usar o RPA para fazer integração de sistemas, né? Sistemas, eu digo, sistemas já existentes com outros sistemas. Então, muitas empresas têm sistemas que são difíceis de fazer essa integração com os mais modernos, né? Então, o RPA ele pode ser usado para fazer essa integração, né, dos sistemas, permitindo que os dados sejam transferidos automaticamente entre esses diferentes sistemas, tá? Por exemplo, um robozinho, ele pode ser treinado para extrair dados de um sistema existente, inserir esses dados, né, em um sistema mais moderno, né, fazer essa ponte aí, sem a necessidade de ficar modificando o sistema já existente, né? Isso pode economizar tempo, dinheiro, além de evitar aí problemas associados aí à integração manual, né, de sistemas. E outro exemplo é a geração de relatórios automatizados, né? Então, ela pode ser uma tarefa normalmente demorada, certo? E repetitiva, inclusive, né? Toda semana ou todo dia, alguém está gerando esses relatórios manualmente, né? Não precisa. Especialmente se os dados, né, forem coletados aí de fontes diferentes, né, que normalmente acontece, pega de um sistema, pega de uma planilha, pega de um relatório de outro lugar, né? Então aí o RPA ele pode ser usado para automatizar e gerar esses relatórios, né, permitindo que esses reports, né, os relatórios sejam criados de uma forma mais rápida, né, muito mais rápida e fácil, né? Por exemplo, um robozinho ele pode ser treinado para coletar dados de diferentes sistemas, como já disse, formatar esses dados de uma maneira específica e gerar um relatório em um formato específico também, né? Como seja em arquivo PDF ou em Excel, que seja. E isso pode economizar aí tempo, recurso, né? Além de garantir que os relatórios sejam precisos e consistentes. Então, esses foram alguns dos exemplos, né, de como o RPA pode ser aplicado aí na gestão, e as possibilidades aí são inúmeras, né, e continuam a se expandir aí à medida que a tecnologia evolui também. E ao explorar e implementar soluções de RPA, né, as empresas aí podem obter ganhos significativos em termos de eficiência, produtividade, qualidade dos dados, né? Vamos falar agora um pouco do Business Intelligence, ou BI. Então, esse BI é um processo, basicamente, de transformar dados brutos, né, em informações acionáveis, né, que podem ser usadas para tomar decisões de negócios. E não se trata apenas de coletar dados, mas sim entender o que esses dados realmente significam, né, e como eles podem ser usados para melhorar o desempenho das empresas, né, na tomada de decisões. E o BI, ele envolve a coleta de dados de diversas fontes, tá, como sistemas de CRM, né, ou ERPs, planilhas, bancos de dados, outras fontes de dados, seja elas internas ou externas, tá? E esses dados, eles são processados, né, eles eventualmente são limpos, né? Tem que fazer uma tratativa desses dados, transformado num formato consistente e fácil de analisar. E depois disso, essas ferramentas de BI são usadas para criar
né, relatórios, dashboards, a visualização desses dados aí, que permite com que os usuários, eles possam explorar esses dados, né, identificar aí tendências, padrões e possam tomar aí decisões com base nessas evidências. O BI não é só uma tecnologia, né, mas sim uma abordagem que envolve pessoas, processos e tecnologia. E para que o BI ela seja eficaz, é preciso ter uma cultura, né, na empresa orientada a dados, né, onde as decisões elas são baseadas em informações e análises, em vez de intuição, né, e opinião. Eu acho que é. Não, né? É preciso ter pessoas com habilidades aí, o conhecimento necessário para coletar, analisar, interpretar esses dados, tá? E é preciso ter ferramentas e infraestrutura de TI adequadas para suportar aí o processo de implantação do BI. Mas se a gente for ver como que o BI realmente funciona, né, o processo geralmente envolve as seguintes etapas, né? Então, novamente, tem a questão da coleta de dados, né? Então, o primeiro passo é coletar os dados de diversas fontes relevantes para o negócio, né? Isso pode envolver aí a integração de diferentes sistemas, né, a extração de dados de planilhas, bancos de dados e importação de dados de fontes externas, inclusive. E aí depois faz a transformação desses dados, ou seja, esses dados são geralmente, né, limpos, faz uma tratativa, né, são transformados, integrados para que elas possam ser analisadas de uma forma consistente e precisa. Isso pode envolver, por exemplo, remoção de dados duplicados, né, linhas duplicadas, ou alguns dados que são exatamente a mesma coisa, só que escritas de forma diferente. Isso acontece muito quando o input ela é manual, né, feita manualmente pelas pessoas. Pode ter também correção de erros, erros de digitação, erros de zeros, conversão de formatos, isso é bastante comum, tá? Agregação de dados de diferentes fontes. E depois dessa tratativa de dados, se faz a análise desses dados, né? Então, as ferramentas de BI elas são usadas para analisar esses dados, identificar tendências, padrões e responder aí, né, a análises estatísticas. Tá? E depois se faz aí o compartilhamento, né, de insights. Os insights gerados aí pelas análises de dados são compartilhados aí com as pessoas interessadas, né, com as partes interessadas, como gestores, executivos ou o colaborador também, né, os funcionários. Isso pode envolver aí a criação, seja de apresentação, né, distribuição aí de relatórios, dashboards, né, e a realização das reuniões, né, para discutir esses resultados. Tá? E com esse compartilhamento aí de insights, toma-se, então, a decisão, né, tomada de decisão. Essas informações e os insights gerados pelo BI, elas são usadas aí para tomar as decisões de negócios, né, mais informadas e de forma mais estratégica. Isso pode envolver aí a definição, por exemplo, de metas, né, alocação de recursos, onde que vão ser alocados, né, os recursos, tentar identificar aí oportunidades, né, ou realizar aí correção de problemas, né, priorizar aí correção de problemas, esse tipo de decisão. E depois dessa fase aí de tomada de decisões, tem também a questão do monitoramento, né, e a avaliação, né, ou seja, as decisões tomadas com base no BI, elas são monitoradas, avaliadas para verificar aí se estão gerando resultados esperados. Isso pode envolver aí o acompanhamento, né, de indicadores, métricas, a análise de tendências e a realização de pesquisas de satisfação também. E o BI ela é uma solução assim, única para cada problema. Ela precisa ser adaptado às necessidades específicas de cada empresa, de cada cliente, né, para os seus objetivos do negócio. Tá? Só que, quando implementado de forma eficaz, né, o BI ela pode gerar benefícios significativos aí, em termos de melhoria de tomada de decisão, né, aumento da eficiência e redução de custos também, e identificação de novas oportunidades, né, pelo fato dessa questão de tomada de decisão baseada em dados, né, em tempo real, inclusive. A gente pode explorar aí alguns exemplos aplicados na gestão para criar, por exemplo, dashboards interativos, né, analisar dados, visualizar informações de forma clara, né, e concisa. Então, uma das aplicações mais comuns é essa daqui, né, a criação de dashboards interativos para monitoramento de KPIs, né, dos indicadores de performance. Então, os dashboards eles são os painéis visuais que exibem aí os principais indicadores de desempenho, né, os KPIs de uma empresa, como vendas, receita, margem de lucro, satisfação, né, do cliente, entre outros indicadores relevantes.
né, os dashboards interativos, eles permitem, né, que os usuários eles explorem os dados, possam filtrar essas informações, né, façam as análises detalhadas para entender aí o desempenho da empresa em tempo real. Por exemplo, um dashboard aí de vendas pode mostrar aí as vendas por produto, por região, por vendedor e por período de tempo, né? Os usuários eles podem clicar em um produto específico para ver as vendas detalhadas desse produto, ou filtrar aí dados, né, para ver as vendas de uma região específica. Os dashboards eles facilitam o monitoramento aí de desempenho de uma empresa, né, a identificação de problemas, oportunidades, tomar de decisões rápidas e informadas, né, qual que é o problema prioritário, qual que é a causa raiz, né, mais frequente. Então, o BI ele pode ser usado para analisar dados de diversas fontes, né, identificar aí tendências, oportunidades que podem não ser óbvias à primeira vista, e isso pode envolver aí análise de dados de vendas, dados de marketing, dados de clientes e outros dados relevantes. Por exemplo, a análise de dados de vendas pode revelar que um determinado produto está vendendo mais em uma certa região específica, o que pode indicar uma oportunidade aí para expandir as vendas desse produto para outras regiões. A análise de dados de marketing pode revelar que uma determinada campanha de marketing está gerando aí mais leads de vendas do que outras campanhas, o que pode indicar uma oportunidade para investir mais nesse tipo de campanha. E a visualização de dados é a arte de apresentar dados de forma visual, usando gráficos, tabelas, mapas e outros elementos visuais. E a visualização de dados, ela facilita a compreensão desses dados, né, a identificação aí de padrões, tendências, tomadas de decisões mais informadas. Por exemplo, um gráfico de barras pode ser usado aí para comparar vendas de diferentes produtos. Um gráfico aí de linhas pode ser usado para mostrar a evolução de vendas ao longo de um tempo. E um mapa pode ser usado, por exemplo, para mostrar aí as vendas por região. Então, a visualização de dados torna os dados mais acessíveis e fáceis de entender, né? Permitindo aí que os usuários eles tomem aí decisões mais rápidas e informadas. E esses são alguns exemplos de como o BI pode ser aplicado na gestão, né? As possibilidades também são inúmeras, vastas, né? E que aumentam à medida que essa tecnologia também evolui. E ao explorar e implementar soluções de BI, as empresas podem obter aí uma vantagem competitiva e significativa para transformar aí a maneira como opera e faz a tomada de decisão. E em relação às realidades estendidas, né, ou seja, a realidade virtual, aumentada e a mista, a gente chegou aqui na última tecnologia que vamos comentar hoje, né, e talvez uma das mais empolgantes. Essas tecnologias aqui estão transformando aí a maneira como interagimos, né, com o mundo digital e abrindo aí novas possibilidades para a gestão dos negócios, né? E principalmente a PMLink Tech começou o business, né, focado aí nessa tecnologia, né, das tecnologias estendidas. Embora esses termos aí sejam frequentemente usados aí de forma meio que intercambiável, né, é importante a gente entender a diferença entre o que é realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? A realidade virtual, o VR, a Virtual Reality, ela cria basicamente uma experiência totalmente imersiva, né, onde o usuário ele é transportado aí para um ambiente simulado, né, um ambiente virtual, interage com esse ambiente por meio aí de dispositivos, né, como os headsets, né, os óculos e controles de realidade virtual, como esses daqui, né? Esse aqui é só um exemplo do Quest Pro. A gente tem os outros aqui também, tá? Então, com esse headset e os controles, a gente entra, né, num mundo virtual aí, tá? E a gente consegue interagir aí com os objetos virtuais, né, e ter a sensação de que a gente está realmente imerso, né, e podendo interagir, seja com outras pessoas também, né, nesse mundo virtual e simulando, né, treinamentos, operações, atividades, entretenimento, né, tem aplicação aí para a educação, área da saúde, área da construção, né, entre outros. E na realidade virtual, né, o mundo real ele é completamente bloqueado.
né? Ou seja, o usuário ele se sente como se estivesse num mundo totalmente diferente. A realidade aumentada, né, o augmented reality, ela, na verdade, ela sobrepõe, né, os elementos digitais no mundo real, né, permitindo aí que o usuário veja objetos virtuais num ambiente físico aqui. Na realidade aumentada, o mundo real permanece visível, né, a gente consegue visualizar como ela é, e os elementos virtuais, digitais, elas são adicionadas, né, aqui no mundo real para enriquecer aí a experiência do usuário. Então, a realidade aumentada ela pode ser acessada por meio de smartphones, pelo celular, pelo tablet. E a realidade mista, né, Mixed Reality, ele combina tanto os elementos de realidade virtual como realidade aumentada, permitindo com que os objetos virtuais elas tenham uma interação com o mundo real de forma mais realista e interativa, né? Então, no Mixed Reality, os objetos virtuais podem ser ancorados, aí, não podem ficar aqui no espaço físico e interagir com os objetos reais, né, e responder às ações do usuário. Um exemplo que eu dou muitas vezes imagina que a gente acaba tendo um painel, né, virtual, flutuando aqui na nossa frente, como se fosse um interruptorzinho, um botãozinho, que é virtual, e ao clicar, né, nesse botão virtual, né, que está flutuando aqui na nossa frente, no mundo real, ela basicamente ela pode acender a luz, desligar a luz, né, ou seja, ela é um objeto virtual, ela interage com o mundo real, tá? Mas como que essas tecnologias, elas realmente funcionam, né? Então, basicamente, essas tecnologias, né, elas têm, obviamente, o dispositivo em si, o hardware, né? Então, o realidade virtual, aumentada e mista, elas exigem, né, um dispositivo para criar e exibir essas experiências imersivas. Isso pode incluir, né, esses óculos ou os celulares, tablets, né, sensores, controles, e tem também a questão do software, né, ou a plataforma, para criar, gerenciar e distribuir essas experiências imersivas. Isso pode incluir kits de desenvolvimento de softwares, plataformas de nuvens, né? E tem também os próprios conteúdos e aplicativos de realidade virtual, aumentada e mista, para fornecer, né, as experiências imersivas para os usuários. É isso que a gente desenvolve, inclusive, né, do zero, né? Qualquer coisa que vocês quiserem que seja desenvolvida, a gente desenvolve. Isso pode incluir modelos 3D, vídeos em realidade virtual ou aumentada, mista, né? Jogos, simuladores, né? Outras formas aí de conteúdo interativo. E tem também a questão do rastreamento e do mapeamento, né? Ou seja, essas tecnologias de rastreamento e mapeamento, elas são usadas para monitorar a posição e o movimento do usuário no espaço físico, né? E para mapear o ambiente ao redor do usuário, né? Isso pode envolver aí o uso de câmeras, uso de sensores, GPS, outras tecnologias, né? Para situar onde que a pessoa está, né, dentro do ambiente, seja físico ou virtual, para que ela consiga ter uma melhor experiência, poder pegar um objeto, né, virtual que está lá. Então, ela precisa identificar onde que é a posição, né, no espaço físico também, para ter uma assertividade, uma acuracidade, né, mais real, e ter essa experiência imersiva o mais realística possível. E a realidade virtual aumentada e a mista, elas são tecnologias poderosas aí que podem transformar a maneira como as empresas operam também, e como elas interagem com os clientes, como a forma como elas treinam seus colaboradores. Só que é importante lembrar que essa tecnologia, né, ainda está em evolução e sua implementação exige aí um planejamento, né, cuidadoso, com a expertise técnica, né, e uma compreensão clara aí dos objetivos do negócio, para que ela realmente sirva, né, para agregar e tenha seu resultado de forma eficaz, né, com o retorno sobre o investimento bem planejado e calculado. E a gente pode falar aí de alguns exemplos de implementação dessas tecnologias, né, de realidade estendida, como elas funcionam, e alguns exemplos mais comuns, né, na área de treinamento, visualização de projetos, manutenção remota, por exemplo, né, vamos abordar aí alguns deles, tá? Então, para começar, a gente tem aí o treinamento imersivo para os colaboradores, né, para os funcionários. Então, a realidade virtual ela pode ser usada para criar simulações de treinamentos imersivos que permitem com que os funcionários
eles pratiquem, né, suas habilidades básicas em um ambiente seguro e controlado. Isso pode ser aí especialmente útil para treinar funcionários em áreas como segurança, atendimento ao cliente, permitindo vendas e operações. Por exemplo, um treinamento em realidade virtual para a segurança pode simular aí um incêndio em um prédio, permitindo que o colaborador ele pratique os procedimentos de evacuação, né, em um ambiente realista sem correr riscos. Um treinamento também em realidade virtual para atendimento ao cliente pode simular aí interações com clientes difíceis, né, permitindo aí que o funcionário pratique suas habilidades aí de comunicação e resolução de problemas. Outra aplicação bastante comum também e diferenciada é essa visualização de projetos em 3D, né, só que em realidade virtual ou aumentada, né? Então, essas tecnologias aí podem ser usadas para visualizar projetos que não existem ainda no mundo real, né, só que você consegue colocar aí um óculos ou através de tablets ou celulares e visualizar esse objeto ou esse projeto no mundo real, né, projetado virtualmente. E assim, eles permitem com que os clientes e as pessoas interessadas, né, nesse projeto vejam como que ela ficará, né, antes de ser construído fisicamente. Então, isso pode especialmente ser útil aí para projetos de construção, design de interiores, né, planejamento urbano. Por exemplo, um arquiteto pode usar aí a realidade aumentada para sobrepor um modelo 3D de um edifício, né, ou local onde ele será construído. Então, imagina que tem um terreno vazio e você pode visualizar como que o projeto de um prédio ele ficará, né, quando construído. Ou o projeto de fábricas também, né? Um designer de interiores também ele pode usar a realidade aumentada para sobrepor, né, os objetos, móveis decorativos aí num cômodo, permitindo com que os clientes visualizem como que o cômodo irá ficar quando decorado, né? Fazer essa simulação. Uma coisa é ver dentro de uma tela, outra coisa é você ver, né, e estar imerso num ambiente físico, poder andar, poder tocar, poder interagir, poder mover, poder trocar, né, na hora você mesmo e realmente sentir essa imersão, né? Isso realmente é uma experiência diferenciada. Outra aplicação também, né, que pode ser feita em manutenção remota com assistência virtual, né? Então, realidade aumentada e realidade mista, ela pode ser usada para fornecer uma assistência virtual para técnicos de manutenção remotamente, né? Então, imagina que você usa esse óculos aqui, certo? Permitindo com que você fale, né, com um técnico que não está presente no local, né, pode estar no outro lado do mundo aí, e ele consegue ver exatamente o que você está enxergando na sua frente, seja uma máquina, né, por exemplo, ou um painel elétrico complexo, e a pessoa, o manutentor ou o especialista, né, quer dizer, você é o manutentor, está em frente a um problema, né, em frente a um painel ou uma máquina, e o técnico, o especialista, ele está no lugar distante, mas ele enxerga exatamente o que você está visualizando. E ele consegue te passar as instruções e orientações em tempo real. Inclusive, ele pode, no Teams, né, fazer no computador dele, ele circula aí ou faz uma setinha, é aqui que você precisa trocar a peça, tal. Então, e você consegue visualizar na sua frente a seta dele, né, indicando a peça ou o local da máquina, né, que deve ser ajustado ou trocado, e você consegue ver todos esses elementos virtuais, né, flutuando aqui na sua frente, em frente à máquina ou painel, e você consegue ter essa conversação em tempo real, você enxerga aqui flutuando, né, a call, né, a conversação, ele está aqui do seu lado, na sua frente, basicamente, flutuando e conversando com você, e ele enxerga exatamente o que você está visualizando. Tá? Na área da saúde, né, em operações e cirurgia também isso pode ser aplicado. Isso pode reduzir aí tempo e custo de manutenção, né, além de melhorar a qualidade do serviço. Pode reduzir também o custo de deslocamento logístico. E esses são apenas alguns exemplos de como que a realidade virtual, né, a realidade aumentada e a realidade mista, ela pode ser aplicada, né, na gestão. Aqui também as possibilidades são inúmeras e eles continuam a evoluir, né, essa tecnologia continua a evoluir. Esses dispositivos aí, a tendência é reduzir, né, os valores aí
ser mais acessível, inclusive. Então, ao explorar e implementar essas soluções de realidade estendida, as empresas podem obter aí uma vantagem competitiva também significativa, dependendo do seu nicho, né, do negócio, e transformar a maneira como operam, né, interagem aí com o mundo, né, e seus clientes. E agora que a gente explorou essas tecnologias emergentes individualmente, né, a gente vai discutir aqui como que elas podem ser integradas ao método Lean Tech Growth, LTG, para potencializar e para maximizar ainda mais, né, os resultados e sua eficiência, né? Então, o LTG, ela é uma abordagem que combina os princípios do Lean, né, com as tecnologias emergentes para criar um ciclo contínuo aí de experimentação, aprendizado e crescimento, né? Daí que vem o growth. É como se você tivesse um novo óculos, onde você conseguisse enxergar exatamente a mira, né, certa, para a tecnologia certa, né, no momento certo, para resolver o problema certo, né, na medida certa. Então, é realmente fascinante aí, quando a gente domina, né, esse método do Lean Tech Growth, que faz total diferença, né, quando a gente aplica aí as tecnologias por aplicar, aí, sem ter esse conhecimento, né, sem ter esse método, né, de aplicação das tecnologias certas, né, para o problema certo, na maturidade certa. E chegamos então ao final da nossa Tech Talk de hoje. Espero que vocês tenham saído daqui com uma compreensão mais clara e um pouco mais, né, profunda aí sobre o poder transformador dessas tecnologias emergentes. Recapitulando aí, a gente explorou, né, as tecnologias de inteligência artificial, automação de processos robóticos, né, o Business Intelligence, BI, né, as realidades estendidas, né, que inclui a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista. A gente viu como que cada uma dessas tecnologias pode ser aplicada, né, na área da gestão e para otimizar os processos, melhorar aí a tomada de decisões, personalizar aí a experiência do usuário, do cliente, criar novos produtos, serviços, ter uma sensação, né, de estar dentro de um projeto, ter uma experiência mais imersiva também com as tecnologias imersivas, né, as realidades estendidas. E é super importante, né, a gente reforçar que essa transformação tecnológica não é mais uma opção, mas sim, é muitas vezes uma necessidade para que a empresa, né, seu cliente, seja realmente competitivo aí, né, e relevante no mercado atual, né? Então, as tecnologias emergentes, elas oferecem essas oportunidades únicas para inovar, né, crescer, prosperar nessa era, né, digital. Então, ignorar essas tecnologias é correr risco de ficar para trás e perder, né, oportunidades valiosas. Só que a transformação tecnológica, ela não é um processo fácil, né, não é direto, então ela exige aí um planejamento cuidadoso, né, ter uma expertise técnica, uma compreensão clara e preciso ter aí uma estratégia bem definida, né, uma equipe aí capacitada e uma cultura orientada a dados, né, para implementar essas tecnologias emergentes com sucesso. E lembrem-se, né, que a tecnologia é apenas uma ferramenta. Então, o verdadeiro valor está em como você utiliza essas tecnologias para resolver os problemas certos, e criar valor e melhorar aí a vida das pessoas, né, do seu cliente, dos usuários. E ao integrar essas tecnologias emergentes com um método Lean Tech Growth, vocês podem criar um ciclo contínuo aí de experimentação, aprendizado e crescimento para que vocês consigam, o seu cliente consiga inovar mais rapidamente, alcançar aí novos mercados, né, novos patamares de resultados e obter a vantagem competitiva aí sustentável. Tá, então, se vocês gostaram aí do conteúdo da nossa Tech Talk de hoje e querem continuar aprendendo mais sobre as tecnologias emergentes e transformação tecnológica, convido vocês aí a seguirem nas nossas redes sociais, aí no Instagram. Lá vocês vão encontrar aí insights valiosos, atualizações tecnológicas e casos de sucesso inspiradores aí para entre outras informações relevantes. E além disso, vocês podem interagir comigo, fazer perguntas, compartilhar aí suas experiências, contribuir, né, para a discussão e futuros temas aí da nossa conversa aqui no Tech Talk, inclusive, tá? Então, em nome de toda a equipe da Feminine Tech, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a participação de vocês nesse horário, e foi um prazer compartilhar um pouco do conhecimento, né, e da experiência com vocês. E com isso encerramos aí a nossa Tech Talk de hoje. Desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima.